Se você tem um drone de mapeamento ou está pensando em adquirir um e quer aprender os principais projetos que você consegue entregar a partir dessas imagens para a agricultura de precisão, bom, te convido a conhecer o nosso curso. É o maior treinamento focado nessa área. No nosso treinamento você vai aprender a extrair as principais informações dessas imagens de drone para a agricultura de precisão, seja identificação de planta daninha, falha de plantio, contagem de planta, identificação de solo exposto. Eu estou com algum desses projetos abertos aqui no QGIS, tá? Então o software que a gente vai utilizar é um software gratuito chamado QGIS, qualquer um pode baixar e instalar. A única coisa que você precisa saber para fazer os projetos é o conhecimento. E é isso que eu vou entregar no curso para vocês. O conhecimento necessário para você conseguir fazer todos esses projetos aqui, tá? Esses daqui são apenas alguns dos projetos que eu vou ensinar vocês no curso. O primeiro projeto que eu coloquei para apresentar para vocês é o projeto de identificação de plantas daninhas. Então é um projeto que está bastante em alta nos dias de hoje, tá? Principalmente na cultura da cana-de-açúcar, para a gente fazer uma aplicação localizada. Então no curso eu vou ensinar vocês, né, a processar a imagem, construir ortomosaico, seja no Agisoft ou Smart Farm Web. Lembrando que o Smart Farm Web é um software gratuito também. Então você pode pegar suas imagens, processar lá de forma gratuita e importar aqui no QGIS. No QGIS a gente vai fazer esse primeiro projeto que é a identificação das daninhas, tá? Então eu vou ensinar vocês a fazerem esse processo aqui. Então olha que legal, aqui nessa imagem a gente tem principalmente merrêmia e mamona também, tá? Então aqui as nossas mamonas, tá? E esse em verde aqui é mais clarinho, é as merrêmias. Fica tranquilo, no curso a gente vai ensinar vocês a identificarem primeiro de forma visual, né? Então o que é merrêmia, mucuna, mamona, e depois usar esses algoritmos através da assinatura espectral dos objetos para fazer essa classificação de imagem, tá? Fica tranquilo que o curso vai desde o básico mesmo até o avançado. Então a gente vai ensinar vocês desde a instalação do QGIS até essa parte aqui. Então através do QGIS a gente consegue quantificar, ou seja, saber quantos por cento tem de daninha e também localizar, ou seja, aonde que estão as daninhas no meu talhão. E a partir disso a gente consegue fazer o segundo projeto que eu vou ensinar vocês, que é a catação com drone de pulverização. Então, como que eu consigo construir os polígonos de aplicação dentro do QGIS para importar em um drone de pulverização e o drone fazer a aplicação somente onde estão as daninhas. Então, eu vou abrir aqui o segundo projeto que a gente tem, que é o projeto de aplicação localizada. Então, nesse projeto, a gente vai identificar as daninhas com a mesma metodologia do primeiro projeto, só que agora eu vou construir os polígonos de aplicação. Então, por exemplo, olha, eu vi que tem uma daninha pequenininha aqui. Eu não preciso aplicar em volta, eu aplico somente aqui nessa região, tá? Então, esses polígonos aqui em azul são onde o drone vai passar e fazer a pulverização, tá? Então, esse é um projeto. Fazer esses polígonos é relativamente simples e no curso a gente vai um pouco a mais, tá? Eu vou ensinar vocês a otimizar esse processo interligando esses polígonos, tá? Para o drone fazer isso totalmente de forma automática. Então o piloto não vai precisar fazer basicamente nada, só ligar o drone, subir e ele já vai fazer essas rotas aqui, olha, de forma automática. Então ele vai começar pulverizando essa área, depois o drone ele vai seguir essas setinhas aqui, olha, e vai fazendo os outros polígonos, tá? Então essa setinha indica o deslocamento que o drone vai fazer. Então ele vai seguir esse percurso aqui, olha, e vai fazendo essas aplicações nessa área inteira, tá? E além disso, nesse projeto a gente vai ensinar vocês a colocar o ponto de calibração para fazer a correção do mapa, né? Para você não ter o deslocamento. Então no curso a gente vai ensinar vocês a fazerem a aplicação com drone, seja em catação ou área total, tá? Então uma coisa legal dos drones de mapeamento é que a gente consegue trabalhar em conjunto com os drones de pulverização. Então se você está pensando em adquirir um drone, tá? Esse pode ser um tipo de serviço, você pode fazer parcerias com empresas de pulverização. Então você vai lá, mapeia, identifica, faz o projeto de catação e envia esse arquivo para as empresas de pulverização. Então essa é uma possibilidade também, caso você tenha um drone de mapeamento. O segundo projeto que eu vou mostrar para vocês é a identificação de falhas de plantio. Deixa eu abrir esse projeto aqui. Essa parte de falha de plantio a gente pode aplicar para qualquer cultura que seja plantado em linha. Então, por exemplo, cana-de-açúcar, café, citros, se tiver sido plantado em linha, a gente consegue identificar essas falhas. Então aqui eu estou com uma imagem da cultura da cana-de-açúcar e a gente consegue perceber que existem algumas falhas de plantio. E através do QGIS a gente consegue identificar e quantificar também, saber qual que é a porcentagem que era para ter cana, mas não tem. Como que a gente faz isso? Através de alguns índices vegetativos, né? Então vamos habilitar aqui, olha, esse índice. O que é esse índice? É um índice que vai ressaltar, né, as minhas plantas, ele ressalta também as daninhas. Então só mostrando aqui, olha que legal aqui, ó, nessa região. A gente consegue perceber que está um pouco mais forte, né?
que é uma daninha, né? A gente consegue perceber que está crescendo a daninha aqui, tá? Mas o foco, né, dessa imagem é para a gente identificar a falha de plantio. Então, olha que legal essas regiões, ó, que não tem cana, e aí a gente consegue, olha, gerar esse processo que eu também vou ensinar vocês no curso. A gente consegue, olha, pegar justamente esses pedaços de linha, olha, que não tem cana. E perceba que a gente consegue quantificar isso, ou seja, eu consigo somar, né, esses valores e no final ter uma porcentagem. Ah, por exemplo, tem 10% de falha de plantio, 15%. Então isso é uma informação super valiosa, principalmente para as usinas aí. Ah, será que precisa replantar? Será que precisa reformar? Então, muito legal todas essas informações. Então, olha que legal aqui o processo de falha de plantio. E como eu disse, essa mesma metodologia pode ser aplicada a outras culturas. No curso a gente mostra para vocês aqui a parte de citros também. Então deixa eu habilitar aqui, ó. Então aqui na parte de citros, a gente está com um estágio da cultura que a gente já não consegue mais fazer a contagem de árvores, tá? Por quê? Uma árvore já conectou com a outra, mas eu consigo ver, né, quantas plantas estão faltando através dos métodos lineares. Então eu consigo também fazer a parte de identificação de falha de plantio, né? Então deixa eu ativar aqui o processo, olha. Eu consigo identificar isso e ele pega, né, o pedaço de linha que não tem a nossa planta e era para ter. E a partir disso eu consigo ter uma estimativa, né, de quantas plantas faltam e com essa informação eu consigo saber mais ou menos qual que vai ser a produtividade, né? Qual que vai ser a produtividade esperada. Por quê? Porque eu sei efetivamente aonde que estão, né, as minhas plantas, as minhas árvores, tá? Então essa é uma área que tem bastante falha. Então perceba, olha, que a produtividade nessa área vai ser bastante prejudicada. Outro projeto que a gente tem é a identificação de solo exposto. Então olha quantos projetos que a gente consegue entregar. Já identificamos falhas de plantio, já identificamos daninhas e agora a gente consegue identificar solo exposto. O que é isso? Aqui a gente está com uma área de soja. Perceba que existem solo exposto causado por pisoteio, mas também falhas no plantio. Então perceba essas falhas que ocorreram aqui no plantio e também por conta da erosão. Então essa parte aqui, ó, causada pela erosão, ou seja, chuva, né? Então falhas no plantio, erosão, pisoteio, tudo isso causa, né, esse solo exposto na nossa imagem. E no QGIS a gente consegue quantificar isso também. Então olha que legal o que a gente consegue fazer, ou seja, eu consigo demarcar os lugares que estão com solo exposto e eu consigo também quantificar isso, ou seja, te dá uma informação, né? Dá uma informação para o produtor, por exemplo, olha, nessa área, 10% da sua área não está plantado, tá? Seja porque teve pisoteio, seja porque teve erosão ou falhas no plantio, ou seja, foi feito o plantio de forma errada. Então, olha aqui como que ficou nessa imagem, tá? Então, esse daqui é um projeto. Outro projeto que tem bastante valor agregado para quem principalmente produz citros, eucalipto, é a parte de contagem. Então, vamos aqui, olha, para essa imagem, que é a parte de contagem de citros. Então, aqui a gente tem os citros, tá? Através de algumas metodologias. No curso a gente vai passar para vocês 3 metodologias que a gente consegue para estar fazendo essas contagens. Essa metodologia aqui é através de alguns modelos treinados, né, que a gente vai fornecer para vocês e que você consegue incorporar esse modelo no Deepnis. O Deepnis é um plugin gratuito que a gente tem dentro do QGIS. O que a gente vai fornecer para vocês já são os modelos treinados. Então é só pegar, incorporar aqui dentro do QGIS e ele já vai fazer essa classificação para a gente. Claro, você ainda consegue ajustar, né, depois isso, você consegue adicionar, remover, fazer os ajustes necessários. Lembrando que todos os algoritmos aqui no QGIS são para auxiliar a gente, né, no processo de classificação. Nunca a gente vai poder depender 100% desse algoritmo, a gente precisa fazer a análise, tá? Por exemplo, aqui nessa classificação, olha, perceba que ficou faltando uma árvore aqui e uma árvore aqui. Então, esses ajustes finais, né, esse refino manual, é necessário fazer também nessas imagens. Então, aqui é a parte de citros, a gente tem para a parte de eucalipto também. Então, eu trouxe aqui uma imagem para vocês, essa imagem de eucalipto. Claro, se o eucalipto já estiver muito encostado um no outro, a gente não consegue fazer essa classificação. Mas, no jeito que está essa imagem, a gente conseguiu, né? Aqui o Deepnis se saiu muito bem também. Deixa eu habilitar aqui, ó. Então, a gente tem essa classificação. Tá? Olha que legal, a gente consegue ter uma média aí de mais ou menos quantos eucaliptos tem nessa área. E no nosso curso a gente fez um estudo de caso real, tá? Com uma imagem que um aluno forneceu para a gente, no qual a gente viu qual que foi a taxa de sobrevivência num plantio de café, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês, o aluno me mandou essa imagem aqui,
de uma plantação de café, tá? Então a gente vê aqui as mudas e a gente fez uma contagem, tá? Nessa área, a gente fez a contagem através da classificação supervisionada com auxílios das linhas de plantio. E aí a gente consegue gerar essa camada aqui, olha. Olha que legal. Todos esses pontinhos aqui se referem às nossas plantas. Daí eu consigo, né, somar tudo isso e verificar. Por exemplo, ele falou que plantou tantas mudas, mas na verdade sobreviveram tantas. Então você sabe a taxa real que você vai ter, né, de produtividade. Beleza? Então olha que legal essa questão aqui. A gente consegue fazer esse processo e de novo, né, a gente vai precisar conferir, ajustar, fazer aquilo que o algoritmo não consegue fazer para a gente. Beleza? E por último, um bônus que a gente fornece para vocês é um estudo de caso, né, de imagens multispectrais do Mavic 3M. Então a gente vai ensinar vocês a pegarem essas imagens, processar elas, seja via Smart Farm Web, seja Agisoft Metashape, e importar para o QGIS, fazer os principais índices. Então deixa eu habilitar aqui, olha, a gente está com uma imagem RGB, de novo de um plantio de aqui eucalipto. Então os principais índices, o NDRE, LCI, GNDVI, o NDVI, então mostrar as principais diferenças entre esses índices, quando utilizar um, quando utilizar outro. E uma das funções desses índices multispectrais é a contagem também, né? Então a gente pegou essa imagem do aluno, utilizou um desses índices, né, que ressalta bem a questão da contagem e fez aí, ó, a classificação dessa imagem. Então a gente consegue contar, né, efetivamente aí quantas mudas de eucalipto a gente tem. Claro, necessita fazer ainda algumas correções, beleza? Mas essas são as principais funcionalidades, né, os principais projetos que a gente consegue entregar através das imagens de drone. Se você ficou interessado, tá, em aprender todos esses projetos, eu vou deixar aqui o meu número e também o link do nosso site. No site você vai encontrar todas as informações, todos os módulos, todas as aulas que estão presentes no curso, né, que vocês vão poder aprender. Tem o meu número também, se você tiver alguma dúvida. Lembrando, o curso ele tem acesso vitalício, tá? Então, você vai poder assistir essas aulas por tempo indeterminado, vai poder assistir, relembrar. Tem emissão de certificado após a conclusão, certificado da Nelore Tech, tá? Um curso aí que tem mais de 24 horas de conteúdo. No curso a gente compartilha todas essas imagens com vocês, para vocês estarem fazendo, né, os mesmos processos que a gente. Então essa é a metodologia que a gente aborda. Então primeiro no curso a gente vai passar uma parte teórica de todos os fundamentos necessários que vocês precisam aprender. Então seja teoria, né, de geoprocessamento, teoria de sensoriamento remoto, imagem de satélite, toda a parte, né, de raster, vetor, QGIS básico, toda a parte de SRC, então sistema de coordenada, né, como que funciona toda essa questão. Então o curso é desde o básico mesmo, tá? Se você tem interesse em aprender, fica tranquilo, o curso tem todo o passo a passo para você conseguir fazer todos esses projetos. Se você ficou até o final, gostaria de presentear com um cupom de 10%, tá? Então se você viu esse vídeo até o final, manda uma mensagem para mim, fala, eu gostaria do cupom que você falou no final do vídeo, beleza? Com isso eu vou saber que você acompanhou aqui até o final. Para finalizar o vídeo, eu vou deixar aí alguns feedbacks dos nossos alunos, tá? O que eles falam sobre o curso. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a